Opa, Daniel. E Tudo aí, bom? tranquilo? Peraí. Já coloquei o. Opa! O CSKA aqui em sua homenagem. Bonita Obrigado. camiseta. Essa aqui o Mário me deu da temporada passada, mas é umbro, que nem quando vocês jogavam, vermelho. Meio parecida com a que da época que vocês ganharam a UEFA. Sim, muito parecida mesmo. Então tá bom, primeiro, muito obrigado por atender. Para quem está chegando aí na live, eu sou o Fábio, sou jornalista, moro aqui em Moscou há 2 anos e meio. E convidei o Daniel para a gente falar um pouquinho sobre TSKA, vida, mas principalmente a passagem dele aqui na Rússia. Para quem não sabe, o Daniel até hoje é muito querido aqui na Rússia. A gente lá no estádio do CSKA tem fotos dele e tudo. Então, primeiro começar esse papo, queria começar um pouquinho só falando o que você pudesse falar, o que você está fazendo no momento da sua vida e como que você está vivendo esse período do coronavírus, né? Aqui na Rússia até dia 30 de abril, pelo menos, tudo fechado e o campeonato não volta até meio de junho ou meio de julho. Uhum. Aqui tá um pouquinho delicado também. Na cidade onde eu vivo, que é a cidade que eu nasci, né, Pelotas, começaram hoje a abrir um pouquinho os comércios, já estavam praticamente um mês tudo fechado. Hoje, então, contando um pouco de mim, eu tenho algumas coisas aqui que na época que eu morava na Rússia, meu pai acabou investindo, que eu tenho um complexo esportivo. Hoje, as quadras do futsal estão fechadas, né? Não pode ter atividade nenhuma. Trabalho com academias também. Eu tenho algumas academias pela cidade que também estão fechadas, também não pode ter prática de esporte no momento. Está bem delicado, mas estou mais curtindo e aproveitando um pouco a vida mesmo e acompanhando os negócios mais de longe, porque quem sempre administrou e quem administra é meu pai, meu irmão, minha irmã também está sempre na volta. Então eu fico aqui, na minha cidade natal, onde eu nasci, cuidando dos investimentos que meu pai fez na época que eu morava fora. Uhum. Sentindo falta do futebol? Não, não, acho que eu até parei novo, né? Praticamente, logo que eu fui embora da Rússia, joguei mais praticamente 5, 6 anos, e aí parei, aí depois voltei a jogar. Mas não sinto falta, gosto de ver, acompanho. O ano passado joguei futsal, que é a coisa que me tornou assim a paixão pelo futebol, foi o futebol de salão. Acabei retornando para jogar futsal ano passado. Mas, sinceramente, se eu pudesse voltar no tempo e voltar a jogar futebol, acho que não. Sou feliz assim, claro, reconheço que tudo que eu tenho é graças ao futebol, graças ao Internacional, ao CSKA, enfim, aos clubes onde eu passei. Mas hoje eu não sinto falta nenhuma. Hoje eu tenho meu filho, tenho meu afilhado, tenho meu outro irmão. Tomara que no futuro eles possam gostar e daqui a pouco ter um futuro de jogador de futebol também. Você parou cedo, né? Com 31, você falou, né? Parei com 30, depois voltei com 33, se eu não me engano. Aí eu voltei mais para jogar por causa desse aqui, ó. Ali, ó, o filho que está se escondendo. O filho está aqui. Ele está aqui do lado, está com vergonha. Seu último clube qual foi? Eu encerrei praticamente no Pelotas, né? No Pelotas foi onde eu encerrei, mas jogando brasileiro mesmo foi pelo Goiás. Acabei voltando no Botafogo em 2015 para poder o filho acompanhar, tal, aquela história toda, porque o filho, na época que eu estava ainda no CSKA, ele era pequenininho, então ele não acompanhou muito. Mesmo ele indo morar ele chegou a morar um período na Rússia, mas ele não lembra de muita coisa, né? Então aí acabei voltando por causa dele. Mas aí joguei mais 2, 3 anos e aí parei de vez, definitivo. Dá um oi aqui pro Cirilo, grande referência, seleção russa de futebol de salão. A gente fez uma live a semana retrasada. Bom, falando, te chamei que eu queria bater um papo sobre Rússia, né? Principalmente por a gente tá aqui acompanhando. Você me disse que gostaria de vir aqui conhecer esse novo estádio, porque você não teve a possibilidade. Você nunca esteve, né, nesse novo estádio, porque a época que vocês jogavam, o CSKA não tinha estádio, já que você, acho que imagino que você jogava no estádio do Dinamo, ou em Rink, ou no Luzhniki, né? Então você nunca teve a oportunidade de jogar nesse estádio, né? Você falou para mim que estava com planos, né, de vir aqui esse ano. Eu estava com ideia de ir esse ano à Rússia, Moscou, mas aí com essa
pandemia toda acabou atrasando um pouquinho, vai atrasar, vamos ver se no próximo ano. Mas eu gostaria de voltar a Moscou para relembrar algumas coisas do passado, né? E também para conhecer o estádio de CSKA. Não tive a oportunidade quando eu estava ainda na Rússia. Eles estavam começando com a obra, mas quando eu fui embora, que logo depois inaugurou. Então eu tenho a curiosidade sim de conhecer, como eu também tenho bastante curiosidade de rever muitas coisas aí em Moscou, que foi praticamente 7, 8 anos da minha vida que eu passei aí. E é uma cidade, é um país muito bacana. Adorei esse período que eu tive aí na Rússia, em Moscou. Então eu tenho vontade de relembrar um pouquinho algumas coisas do passado e sem dúvida nenhuma, se não for esse ano, no próximo ano eu gostaria de ir visitar assim e rever amigos. Você não chegou a vir para cá ver a Copa do Mundo, não? Você acompanhou pela televisão ou você chegou a estar aqui na época da Copa? Acompanhei pela televisão. Tive até alguns convites para ir e tal, mas não fui. Fiquei pela televisão, acompanhei de longe. Foi bem legal. Gostei do povo russo assim, recebendo, principalmente os brasileiros. A gente via aqui as matérias na TV, o pessoal sempre brincando, sempre recebendo muito bem o povo brasileiro. Eu acho que o brasileiro é muito querido aí pelo povo russo. Uhum. Mas acho que essa Copa foi muito boa porque ela mudou um pouco, acho que o estereótipo e a visão que as pessoas tinham do russo, né? Eles tinham aquela visão que o russo é muito fechado, que o russo não gosta de festa, ou que a Copa aqui ia poder ter problema de racismo, de violência, de tudo, e no fim das contas acabou sendo tudo ao contrário, acabou sendo uma festa, acho que inigualável, né? Com certeza, eu acho que para o brasileiro só a nossa seleção que deixou um pouquinho a desejar, né? Mas eu, por ter vivido aí, nunca tive dúvida que quando chegasse a Copa do Mundo, todo mundo ia ser muito bem recebido. Claro, o povo gosta de uma bebida, gosta de uma festa, então acho que quem foi visitar, quem foi assistir os jogos da Copa do Mundo, e quem assistiu até mesmo pela televisão vai ter outra imagem, outro pensamento de Moscou, né? Não só Moscou, como da Rússia toda. Sem dúvida, para nós brasileiros aqui, muita gente acha que a Rússia é um país muito fechado, mas depois da Copa do Mundo, com certeza, deixou outra visão, outra coisa que o povo acaba pensando agora do povo de Moscou ou da Rússia. E você fala, quando você esteve aqui, você chegou a aprender russo? Você ainda fala um pouquinho? Você lê? Você sabe alguma coisa? Ou bem o básico assim de linguagem de futebol e as palavras básicas? Palavras básicas, eu acho. Acho que fome eu não passaria. Alguma coisa eu saberia falar. Mas eu sempre fui, vamos dizer assim, preguiçoso nesse lado, né? Eu tinha um amigo que morava comigo e ele acabou aprendendo a falar russo, né? Acabou namorando uma menina russa. Então ele era o cara que, fora dos treinamentos, ele resolvia tudo para nós. E nós tínhamos o Max, o tradutor. Então o Que está Max aqui sempre até hoje. tá até hoje. Só está de cabelo branco agora, né? Então Tá, eu e ele é tinha uma máquina de traduzir. É isso. tudo, é inglês, espanhol, português, tudo, né? Então a gente nunca teve esse problema, né? Como na minha época teve o Love, teve o Jô, teve o Dudu, teve vários jogadores brasileiros, eu acabei dando uma de preguiçoso e acabei não aprendendo o russo, mas alguma coisa, sem dúvida nenhuma, alguma palavra, uma ou outra, eu sei falar sim. O Zico, você chegou a trabalhar também com ele na época do Sescal ou você já tinha saído quando ele chegou, né, a trabalhar? Em 2008 trabalhei com o Zico aí, sim, trabalhamos juntos. Você pegou quem de treinador no Sescal? Zico, Slutsky, Gazaev, foram esses? Teve mais? Zico e o português, o primeiro que me levou, na verdade, em 2004 para a Rússia foi o português. Qual é o nome dele? O Jorge. E Jorge foi o primeiro treinador, né, meu. Não, na época era o Gazef saiu e aí chegou o português. Não, era o português já. Foi Uhum. a primeira conquista nossa, minha na época, que foi meu primeiro jogo na estreia contra o Spartak, que a gente ganhou na prorrogação 3-1, que eu acabei fazendo até um dos gols. Supercopa, né? Esse da Supercopa foi meu primeiro jogo e meu primeiro título com o CSKA. E ali já era o português. Então eu cheguei Uhum. com um técnico português, depois entrou o Gazef, e aí depois veio o Zico. Foram praticamente os três treinadores. E teve Se eu não mais me um equivoco, em 2009 ainda. se eu não me Mas equivoco, o Paulo Paixão também, né? Passou pelo CSKA. o Paulo Paixão é um preparador físico, que até na época quem levou ele fomos nós, brasileiros, né? Porque não existia ainda preparador físico aí no CSK. Então muita gente me criticava do meu peso e tal, e aí a gente teve uma reunião e conseguimos
levar o Paulo Paixão, levamos o Túlio, fisioterapeuta também, que era brasileiro. Quando eu voltei para o Brasil, ele continuou mais 2, 3 anos aí. O Túlio ficou, acho que 5 a 6 anos aí no CSKA. Então, teve uma comissão técnica bem grande de brasileiros no ano de 2008, ali 2008, 2009, que eu acabei pegando eles também. Uhum. Mas acho que o maior momento, acho que inigualável, foi 2004, 2005, essa Copa da UEFA, porque até então nenhum clube russo tinha ganho um torneio. O Zenit veio a ganhar depois, numa final contra o Rangers, mas vocês foram os primeiros, né? Foi para você o momento mais marcante da sua trajetória mesmo, Daniel? Ou não? Ou teve outro? Ou esse foi o que marcou mesmo? Foi o que me marcou. E naquela época, nenhum clube do leste europeu tinha conquistado uma UEFA, né? O Shakhtar só veio ganhar depois também. Veio ganhar depois. Eu acho que esse foi o título mais importante, sim, da minha carreira como profissional. Claro, já era profissional, mas antes de ir para o CSKA, um pouquinho antes eu conquistei o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, mesmo sendo Sub-20, era uma Copa do Mundo, então aquele título ali também foi importante para mim. Com 20 anos a gente conquistou, ganhamos da Espanha, a final no Emirados Árabes. Então posso dizer que o Mundial Sub-20 é importante para mim, mas profissionalmente eu acho que foi a UEFA assim, foi o título, sem dúvida nenhuma, mais importante que eu tenho até hoje. Só um parênteses, o Gustavo tá mandando mensagem. Olha quem tá aí, só assim para ver ele, Fábio. Não sai de casa. E ele é de Pelotas, ele esteve comigo essa semana também. O Gustavo fez muita história aqui na Rússia, né? E um dos melhores goleiros aí do mundo de futsal mora aqui perto, nosso vizinho, meu amigo, amigão. Até mandar um abraço para ele aí. Bom, eu tô aqui com a escalação da final, que foi a final que você foi eleito o melhor jogador em campo. Eu vou passar aqui a escalação para quem está seguindo e não lembra desse time. Vou repassar a escalação dos dois times. Acho que foi o momento. Olha lá. Que ele pegou do melhor jogador da UEFA. Legal isso aí, hein? Olha lá, Carlsberg, patrocinadora da época. As coisas que eu guardo aqui atrás. E uma coisa que, pô, vocês ganharam dentro do estádio. Pedrinho, O que é isso? É um relógio? Não, aquela pedrinha da UEFA da final. Legal. Bacana. Eu guardo as lembrancinhas aqui. Manda um abraço aí pro filhão. Vou passar aqui para quem está acompanhando. Vamos relembrar um pouco daquela final histórica. Estádio José Alvalade, Lisboa, 18 de maio de 2005. Aliás, vai fazer daqui a pouco 15 anos dessa conquista. Estádio do Sport, né? Claro, as sedes eram definidas antes. O Sport tinha um bom time. Falar primeiro, a escalação do Sport era Ricardo. Vamos pegar aqui no. Então, vamos falar por ordem, irmão. Ricardo, Miguel Garcia, Enacarri, Beto, Rogério, Pedro Barbosa, Fábio Rockenbach, João Moutinho, Rodrigo Tello, Liedson e Sapinto. Um ataque de respeito, né? Dois atacantes que jogaram Copa pela seleção portuguesa. Liedson ainda tinha passaporte brasileiro, Rockenbach, Rogério. Aí agora nós vamos para o time do CSKA, que acho que foi um dos melhores times da história, né? A Kim Fermi, que ainda segue no time, acho que ele era bem novinho naquela época. Vasily Berezutsky, Sergei Inashevich, Alexei Berezutsky, Shidi Odia, Evgeny Aldonin, Elvir Harmich, Daniel Carvalho, Yuri Girkov, Wagner Love e Vika Olic. E o técnico Valery Gazaev. E o Daniel jogou até os 82 minutos, quando foi substituído pelo Semberas, lituano. E desse time aqui, bom, o Akinfev ainda segue jogando, nos próprios CSKA nunca saiu, né? O Girkov atualmente já está com idade avançada, mas voltou para a seleção russa e está jogando pelo Zenit. O Love no Corinthians. E os irmãos Berezutsky se aposentaram há pouco tempo. O Ignashevich jogou a Copa do Mundo. Era um time muito bom, né, Daniel? Acho que era qualidade aqui em todas as posições. E algo que chama muita atenção eram russos muito bons, né? Não era um time que dependia... Claro que ali na frente tinha você, tinha o Love, tinha o Olic, mas eram russos muito bons, né, nesse time. Não, lá atrás era difícil entrar na zaga, né? Era uma zaga praticamente que foi por muitos anos a zaga da seleção russa, né? Então, para te jogar pela seleção russa, jogando Eurocopa como eles jogaram, jogando Copa do Mundo como eles jogaram, tem que ter qualidade, tem que ter talento. Claro,
nós éramos jovens lá na frente, eu, Wagner Love, então a gente fazia a nossa correria, né? Depois chegou o Jô para ajudar ainda, mas lá atrás não adianta, era diferenciado a equipe do CSKA, os irmãos Berezus que eram diferentes mesmo. Hoje eu sigo eles tudo nas redes sociais, acompanho eles, são pessoas que eu tenho um maior respeito, um maior carinho, e sempre admirei o trabalho deles. E eu acho que a diferença deles, até para nós brasileiros, é o comprometimento e o profissionalismo. Tu vê que eles sempre, do primeiro dia da semana até o dia do jogo, sempre treinam na mesma intensidade, na mesma seriedade. Nós brasileiros já somos um pouquinho folgados. Não, chega na hora do jogo a gente resolve, que a gente sabe que não era bem assim, mas eles tinham um baita potencial. Não foi à toa que se pegar essa zaga aí da final da UEFA, provavelmente tenham jogado cada um aí 2 Copas do Mundo. Sim. O Ignashevich jogou a última Copa do Mundo aqui em Kiev, jogou agora, se retirou da seleção, mas segue firme e forte no CSKA. Só repassando os gols que eu esqueci de falar aqui. O Sporting abriu o placar com o Rogério aos 29 do primeiro tempo. Aí depois Berezutski 56, Girkov 65, Wagner Love 75. O que você dá para contar? Conta um pouquinho de bastidor desse jogo, alguma coisa assim que nunca tenha contado. Como foi assim, ter ido jogar uma final na casa do Sporting? Acho que, não sei se era um time, acho que era uma final bem equilibrada, mas talvez pudessem eles ter um pouquinho de favoritismo por jogar dentro de casa. E vocês saíram perdendo, viraram o primeiro tempo perdendo. Como que foi? O que teve de papo no vestiário? O que você pode contar desse jogo? A equipe do Sport era um baita time, ainda mais tinha o Tinga também, que jogava naquela equipe, o brasileiro, que jogou no Bar, enfim, pô, jogou muito. Por algum motivo, ele não estava, eu não sei se ele estava suspenso, ele não estava aqui nesse jogo nem entre os reservas. De brasileiro, mais estava o Anderson Polga. O Anderson Polga, que foi campeão do mundo com a seleção brasileira, 2002. Então, o Sport tinha um baita time, era um grande time. Aquele jogo a gente, como tu falou ali no início, já era sorteado a sede da final antes mesmo de chegar às quartas de finais. Então, a gente já sabia que o jogo seria lá. Mas nós não imaginávamos que poderia pegar o Sporting, né? Quando a gente chegou naquele jogo, que saímos perdendo, a gente entrou no vestiário meio cabisbaixo, assim, meio preocupado. Mas é difícil tu mudar a fisionomia do russo, né? Eles sempre estão com o mesmo rosto, com a mesma aparência, então tu não consegue muito saber o que está passando na cabeça deles. E o que eu me lembro, assim, que eu me arrependo, vamos dizer assim, que a gente conquistou aquele título que eu acho que foi importante, foi legal, foi o mais importante de todos. E no final, os brasileiros acabaram ficando em Portugal. A gente não voltou para Moscou, fomos voltar 2, 3 dias depois. Acho que o meu arrependimento maior, se eu pudesse voltar atrás, era ter ido depois do jogo com a delegação, que a gente acabou optando de ficar em Portugal, porque nossos familiares estavam lá, né? Então eles não podiam pegar o mesmo voo conosco para voltar para Moscou, então a gente ficou. Então acho que eu sinto falta, não consegui ver como foi a chegada do CSKA em Moscou, como foi a comemoração do título. Acho que isso daí é a coisa que eu mais lamento nesses, praticamente, vamos fazer 15 anos aí desse grande jogo, que eu gostaria, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter acabado aquela final, tomado meu banho e ter ido para Moscou para comemorar o título, porque eu acho que é a única coisa que eu lamento. Mas foi um baita jogo, eu consegui dar os 4 passes para os gols, eu até brinco 4, porque o próprio passe para o gol do Rogério foi numa bola que bateu no meu pé e sobrou para o Rogério e ele tirou do Akinfiev, tirou de curva, que foi o 1-0 para o Sport. Então eu brinco que os passes dos gols foram tudo dos meus passes, né? E os gols do CSKA eu consegui. O primeiro gol foi de falta, uma cobrança de falta que o Berezus fez. O segundo foi o Girkov, que eu acabei passando pelo Fábio Rockenbach e coloquei. Dei o passe, ele colocou entre as pernas do goleiro. E o terceiro gol foi do Wagner Love. E o terceiro gol do Wagner Love foi num lance bem engraçado. Era um lance do Sport e o Liedson, não me lembro quem foi, deu um chute para dentro da área e a bola passou pelo Akinfiev, deu na perna do Rogério, deu na trave, passou por trás do Akinfiev, ele pegou, e no que ele pegou ele me lançou e a gente conseguiu fazer o terceiro gol. Então aquele lance ali, eu acho que foi o primeiro gol, o gol antes do Wagner Love, a gente já começou o gol lá por trás na defesa do Akinfiev, que foi uma sorte. Senão ficaria 2-2 e podia engrossar a coisa, né? E aí ia complicar. E a bola passou por trás dele e ele fez um lançamento que
para mim, que eu ganhei na velocidade de zagueiro e acabei cruzando para o Wagner, e o Wagner entrou com bola em tudo. Então foi Falando bastante... falando dessa dupla, que é marcante aqui no CSK, todo mundo fala Carvalho-Love, Carvalho-Love. Pergunta do Rafael Sandrão. Com qual jogador você mais criou sintonia em campo? Foi o Love? Eu acho que com o Love, com o Jô, acho que com os dois. Eu acho que, até por ser brasileiro, ficava mais fácil de conversar e se entender. O Ollit era um jogador que fazia muitos gols, mas no início eu tive bastante dificuldade, porque eu olhava para um lado, jogava a bola para um lado, ele corria para o outro. Foi difícil no início, mas depois também a gente conseguiu se entrosar. Mas, sem dúvida, o Wagner, até por ser brasileiro e por a gente conseguir conversar, ele e o Jô, acho que foram as pessoas que eu consegui ter mais facilidade de jogar ao lado deles. Uma pergunta que eu queria te fazer. Eu estive na sede do... Eu tenho muita proximidade com o Mário, né? Então, outro dia a gente foi lá na sede do CSKA, subiu lá no escritório, lá onde tem... É que você não conheceu ainda a nova arena, né? Então, estou te contando. E tinha uma foto na parede que era o Wagner fazendo embaixadinha e o Putin olhando. Eu queria saber como que foi esse encontro que vocês tiveram com o Putin, se foi logo depois do título da UEFA, e como foi estar ali com um cara tão poderoso, o presidente do país. Foi engraçado, porque foi 2, 3 dias após a UEFA, né, o título, e a gente chegou, praticamente, quando a gente chegou em Moscou, a gente ficou fazendo festa todos os dias, né? E, se eu não me engano, era um chá 9, 10 da manhã, que saiu o ônibus do CSKA, a gente, inclusive, se acordou atrasado para ir. Só que, claro, eu e o Wagner não tínhamos a noção do que era o Putin para os próprios jogadores russos, para o povo russo, né? Aqui no Brasil a gente também não tem essa a proximidade ou essa admiração toda como o povo russo tem pelo Putin. Então, quando a gente foi para conhecer, nós éramos simplesmente os brasileiros que não deixaram naquele dia o nosso tradutor entrar junto no chá, né? O nosso tradutor ficou de fora, não participou. Então, eu e Wagner já tínhamos dificuldade para falar o russo, então não rolou muita coisa, não conseguimos nos comunicar muito. Então, a gente ficou sentado ali, o pessoal ficou conversando com ele, e eu me lembro que a gente assinou uma bola, todos os jogadores assinaram, autografaram a bola e deram para o Putin. E foi aonde que o Wagner tirou a bola da mão do presidente e começou a fazer embaixadinha. E aí pegou e jogou para o Putin para fazer. Os russos tudo abriram os olhos desse tamanho, apavorado, e o Wagner dando risada, achando graça aquilo. Porque até é normal, é o nosso jeito aqui brasileiro. Claro. Contrair. Só que aí, quando o Putin levou na boa, na brincadeira, na descontração, aí parece que saiu um peso assim de toda a comissão técnica do CSKA, porque eles estavam apavorados com a atitude do Wagner. Mas foi uma coisa bem engraçada, inclusive, acabou saindo num dos jornais aqui mais vistos aqui no Brasil, que é o Jornal Nacional, que passa um jornal à noite, esse momento do Wagner Love pegando a bola do Putin e jogando para ele fazer a embaixadinha. Então, foi um momento de descontração que nós, brasileiros, para mim, para ele, naquele momento, era uma coisa engraçada, que num primeiro momento foi um nervosismo para a comissão técnica, para os jogadores do CSKA, mas depois todo mundo levou na boa, brincou, descontraiu. Hoje, inclusive, eu até brinco, eu posso ter em porta-retratos com uma foto com um Putin, coisa que são para poucos, vamos dizer assim. Hoje, quem acompanha o campeonato russo vê que hoje os estádios são estádios tops, estádios de Copa que passaram, estádio do Zenit, um super estádio coberto, estádio do Spartak super lindo, estádio do CSKA muito bonito, em Rostov, estádio bonito, Krasnodar, Samara. Mas a época que você jogava aqui não, cara. A época que você jogava aqui era conta aí, era barro, era lama, o estádio do Saturno era um caldeirão, devia ser um inferno jogar lá. Era pedreira, né? Acho que é totalmente diferente de hoje, né? Hoje, todos os gramados aqui tem aquele aquecimento embaixo, dificilmente tem muita neve acumulada. Na sua época, não. Não, na nossa época era difícil, era complicado. Os vestiários pequenininhos, mal tinha chuveiro para a gente tomar banho direitinho, era complicado. E, inclusive, a gente jogou 2 anos seguidos em uma cidade que era 11 horas de avião. Eu não me lembro. Vladivostok, talvez, contra o Lute, lá perto do Japão, né? Isso, inclusive, um dos jogos eu fiz um dos gols de cabeça e a gente conquistou o título russo, faltando 4 rodadas para acabar. Então, tu imagina, viajar 11 horas e meia praticamente para te jogar
pelo campeonato nacional, coisa que aqui no Brasil jamais vai acontecer isso, né? Mas os estádios alguns eram um pouquinho precários, assim, mas era legal, tu via que o torcedor ia, gostava, tinha muitos torcedores que admiravam, mesmo sendo o rival, que seria o CSKA, muitos admiravam quando o CSKA ia jogar nas suas cidades. Eu não temos muito o que reclamar, muito pelo contrário, a gente fez assim, ó, bastante história aí na Rússia e sempre muito bem respeitado por todos os torcedores. O Rubin Kazan também era um dos jogos que a gente tinha bastante na época, argentino, enfim, uruguaio, a gente jogava bastante contra eles, era sempre complicado, mas sempre nos respeitaram. O Rubin chegou a ganhar do Barcelona no Camp Nou, outro dia estamos reprisando aqui na TV, foi uma vitória histórica. O Rubin ganhou na Champions League, acho que de 2008 e 2009, eles tinham sido campeões, né? Eles foram bicampeões. E aí eles foram jogar com o Barcelona lá no Camp Nou e ganharam. E depois eles não perderam em casa também. Assim, eles conseguiram passar uma Champions League sem perder do Barcelona. Você disputou quantas Champions? 3, né? Ou 4 foram pelo CSKA? 3 ou 4, não tenho de cabeça assim. Mas normalmente a gente sempre pegava o time da Inglaterra, time de Portugal e time da Espanha. Então eu me lembro de ter jogado contra Chelsea, Manchester, Arsenal, tudo pela Champions, né? Inclusive a gente ganhou do Arsenal aí em Moscou com um gol meu de falta lá no estádio do Lokomotiv na época. Então eu joguei algumas Champions, sim, posso dizer que sim. Sim. E me fala uma coisa, qual a temperatura mais fria que você pegou aqui, você lembra? De jogo para jogo. Acho que foi em dezembro, pela Champions, acho que a gente pegou -15 contra o Porto, no último jogo de grupo da Champions, de fase, né? E aí, se eu não me engano, aquele jogo estava -15, era um frio de rasgar o rosto, assim, foi um horror. Mas eu assisti também um amistoso no dia 1º de março, que, se eu não me engano, foi Brasil e Rússia? Brasil e Rússia no meu aniversário, que estava um tava menos 17, acho que estava menos 17, menos 18 esse dia. Foi um amistoso que a Brahma conseguiu, eles até brincaram que a Brahma colocou o Brasil numa gelada, né? Na época eles brincaram com isso aí. Então esses 2 jogos me marcaram, assim, contra o Porto, jogando dentro do campo, né? E esse jogo da seleção que eu fui ver assistindo. Meu Deus. E antigamente esses gramados nem tinham tanto aquecimento embaixo, era duro jogar no frio, né? O que você colocava? 2 meias, passava pomada no pé para esquentar? Como que era a preparação? Tinha uma pomada, né? Colocava uma pomada bem quente, inclusive, quando eu vinha ao Brasil eu trazia até aquela pomada, e a gente tinha uma palmilha para botar na chuteira, para esquentar aquela palmilha, a nossa própria palmilha da chuteira. E aí sim, a gente botava a palmilha, botava o meião, muitas vezes a gente jogava com aquelas calças por baixo, né? Eu acho que o pior de tudo não é o vento quando pegava no na rosto, orelha. Na orelha era o pior momento. Então tem fotos até que eu jogava com protetor nas orelhas, porque dava uma dor de ouvido. Mas é que nem eu brincava, né? No meu primeiro ano, quando eu cheguei na Rússia, praticamente eu não joguei. Era uma opção treinador, eu também estava conhecendo, estava tentando aprender um pouquinho, aí eu não joguei praticamente no primeiro ano. E sempre quando a gente não consegue jogar, logo que é bendito, não consegue jogar, a gente quer retornar, né? E eu, no meu caso, foi um pouquinho diferente, eu quis ficar. E no segundo ano, praticamente, ninguém me conhecia aí na Rússia, porque no primeiro ano não joguei. E no segundo ano a gente conquistou vários títulos e eu fui considerado o primeiro estrangeiro a ser o melhor jogador da Rússia, coisa que nunca tinha acontecido. Então foi ali no segundo ano que eu estava na Rússia, foi meu melhor momento. E aí sim, passei por cima de frio, passei por cima de tudo, né? Mas gostei daquela época e não me arrependo nenhum momento de ter ficado aí na Rússia por tanto tempo. Tinha umas histórias aqui, eu até estava lendo algumas coisas. Você e o Love eram fanáticos por Coca-Cola, maionese, essas coisas. Aí o pessoal pegava no pé, até porque você sempre teve essa questão do peso, né? Como que é? Conta essas histórias aí. Vocês meio que quebravam a dieta. Eu sempre gostei de Coca-Cola, né? A gente nunca teve um controle aí. Agora eu posso falar, teve jogos, por exemplo, clássicos, inclusive, com o Gazaev de treinador, e a gente tinha que pesar antes dos jogos. Tinha jogos que eu sabia que eu não ia chegar no peso, eu já descia com a minha mochila
pegava e ia embora para casa, porque eu sabia que ele ia me cortar do jogo. Então ele era bem rígido contra ele. Tanto que o Akinfeev assumiu a faixa de capitão por causa de uma balança. Porque, na verdade, era na Espanha, se eu não me engano, uma pré-temporada, e tinha que acordar todo mundo só para ir pesar. E o Ignashevich, na época, era o nosso capitão, pegou e escondeu a balança. E aí o treinador, o Gazev, ficou louco, ficou bravo, e aí tirou a faixa de capitão do Ignashevich, e aí foi o Akinfeev que assumiu a faixa de capitão. Foi por causa da balança. Ninguém aturava mais o pesar por causa disso. Então, eu tinha esse problema mesmo de peso, mas foi uma opção sempre nunca teve nutricionista, era uma opção e uma decisão do treinador de dizer quantos quilos a gente tinha que pesar. Sofri bastante, muitas vezes eu fazia, quando tinha jogos importantes, eu queria jogar, eu ficava fazendo banheira de água quente na concentração para perder líquido, para chegar no outro dia pesar o peso que o treinador... Porque se não batesse o peso, estava fora do jogo? Ele era assim, Sim, teve jogos, como eu disse, eu sabia que eu não ia bater o peso, eu já descia para minha mochila e ia embora para casa. E não interessa se era clássico, não interessava se era jogo fácil, jogo importante. Então, eu tive bastante dificuldade com o peso. Mas aí eu já tinha conquistado bastante coisa com o CSK ali, então estava tranquilo, já tinha feito a minha parte também. O Gazaev era generalzão, assim? Hoje ele é deputado aqui na Rússia. Ele era bastante. Mas é assim, ó, era um pai para nós também, né? A gente pode dizer que ali ele cobrava, ele brigava, mas era um pai para nós. Praticamente era ele que mandava em tudo, né? Eu acho que ele mandava na comida do hotel, tanto que aquecimento nos treinamentos era ele que dava antes do Paulo Paixão chegar, né? Só em dia de jogo que era o auxiliar dele, mas ele sempre fez tudo, sempre. Então ele tinha essa do peso, tinha que pesar. Aí eu tinha problema de peso, o Wagner Love já não tinha tanto problema, porque ele sempre foi daquele jeito, né? Mas eu passei poucas e boas aí por causa do peso. Ou seja, não tinha, você disse, não tinha nutricionista, as coisas... Porque aqui na Rússia, até estava conversando outro dia, apesar de sempre ter sido um berço da cultura física, da ciência, do esporte, em alguns momentos eles não têm essa preocupação em ter um preparador físico, tem equipes de hoje do futsal que ainda não tem fisioterapeuta... Não sei porquê, não tem essa cultura, e aí, tanto que aqui tem muito estrangeiro, você sabe, trabalhando como fisioterapeuta, preparador físico, é muito estrangeiro trabalhando nisso. Aí que eu queria saber de você, não tinha nutricionista. E aí como que era? Tipo, quem que definiu o cardápio, quem que definiu o que vocês comiam, ou era como vocês queriam? Não, tinha o cozinheiro, no caso aí na base, que a gente chamava, né, no CT de treinamento CSK, e ele que preparava a comida. Mas depois, sim, depois chegou um nutricionista italiano, se eu não me engano, mas aí chegou já em 2007, 2008. Mas lá no início, quando eu cheguei, não existia nada disso. Não existia preparador físico, não existia fisioterapeuta, não existia nada. Com o tempo foi se profissionalizando, tanto que o primeiro preparador físico, o primeiro fisioterapeuta que o CSK teve eram os brasileiros que eu acabei levando para lá, né? O Túlio mesmo, eu fiz uma cirurgia de joelho na época que eu operei em Londres, o CSK mandou fazer a cirurgia em Londres, eu operei, o Túlio fez toda a recuperação do meu joelho e depois o CSK contratou o Túlio. Começou a se profissionalizar depois de 2006, 2007 ali. Hoje eu não sei qual é a situação do CSK, se está trabalhando com preparador físico. Enfim. Hoje tem, preparador físico, fisioterapeuta, hoje já está bem mais profissional. Agora eu acho que todo mundo se atualizou, né? Eu acho que todo mundo percebeu que cada um tem sua importância. E o que você gostava de comer aqui da Rússia? Que você gostava do quê? Aquela maionese? Tinha aqui aquele salada olivier, borscht? O que você gostava? Até comi ontem aqui uma comida típica russa, eu acabei comendo ontem aqui no Brasil, que é o estrogonofe, né? Então eu gosto bastante de estrogonofe. Ontem a gente acabou fazendo um almoço, foi estrogonofe. Eu gostava de tudo aí na Rússia, eu nunca tive problema para comer. Eu só me surpreendia que era de manhã cedo, os russos gostam de comer caviar, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil não vê. A gente até brinca que caviar aqui é comida de rico, né? Lá aí na Rússia, aí na Rússia o caviar de manhã, e se eu não me engano eles comem cabeça de alho puro, que faz bem pro coração, eu acho. Então, dizem isso. Então eu me lembro que no café da manhã me chamava bastante atenção assim, o que eles comiam. E pepino também, come muito, conserva, né? A gente jogava também
algumas cidades que a gente ia jogar, quando voltava, eles vinham abrindo um saquinho com uns peixes crus, uns peixes secos, sei lá, que eu não sei qual o nome. Aquilo ali também não. Essas coisas não... Era assim, não tinha nutricionista, então era meio festa, né? Para quem quisesse comer, ia comendo, né? Então, você acha... Uma pergunta que eu queria fazer. Você acha que na sua carreira pegaram muito no seu pé por causa de peso? Porque você foi sempre um talento, indiscutível. Eu até estava conversando com um amigo meu espanhol que mora aqui há uns 10, 12 anos, já acompanhou essa época dourada do CSKA, jornalista, e ele fala, eu sempre falo, o time do Wagner Love, Daniel Carvalho, ele fala para mim, não, para mim o Carvalho era o melhor, era um tipo fantástico, de muita habilidade. Falou, pena de ele não ter tido uma sequência tão grande na seleção brasileira, tudo. Você acha que pegavam muito no seu pé por causa do peso? E isso te prejudicou em algum momento da sua carreira? Não, me pegaram um pouco porque é o seguinte, quando eu fui contratado do Internacional, eu pesava, se não me engano, 78, 79 quilos. Eu fui praticamente bem magrinho. E em um ano na Rússia, eu fui para o meu peso 81, 82, e foi aonde que eu fiquei por um bom tempo, né? Aonde eu desenvolvi muito em um ano na Rússia. Como eu disse, no primeiro ano praticamente eu não joguei, no segundo ano eu já estava totalmente diferente e joguei até muito bem. Mas eu acho que não, acho que eu tenho 100% de culpa, assim. É que nem eu digo, daqui a pouco eu fui um jogador e não fui um atleta. Se eu tivesse sido um atleta, eu poderia ter rendido muito mais. Eu não tenho por que esconder. Quando tinha 4 anos de contrato na primeira vez que eu fui para o CSKA, eu estava com 2 anos e meio de contrato já e eu recebi proposta da Inter de Milão e do Manchester City. Apresentei para o presidente as propostas. E naquele momento eu achava que eu poderia ter saído, que era um momento interessante, porque eu já estava voando, estava bem. E o presidente acabou cobrindo até as propostas e eu acabei ficando no CSKA. E eu acabei, eu acho que, relaxando. Então, eu acho que eu acabei relaxando, porque eu já tinha conquistado bastante coisa com o CSKA. Eu já tinha feito praticamente uma história ali no clube, até por prêmios individuais, até mesmo por aquele que a gente conversou, que a UEFA tinha sido o primeiro título do leste europeu, coisa que nunca tinha conseguido. Então, acho que isso daí foi me acomodando. Então, não sei se hoje é assim. Na época, na Rússia, ali, quando a gente jogava, era muita premiação que eles nos pagavam. Então, praticamente, a gente não tocava no nosso salário, a gente vivia de premiação, a gente só ganhava prêmio. Teve 2 anos na Rússia seguidos que a gente conquistou 7 títulos seguidos. Então, essas coisas foi me acomodando. Então, conforme tu vai ganhando, tu vês de manter, eu acabei relaxando. Então, não vejo que pegaram no meu pé. Eu vejo que eu que fui o culpado, eu que poderia ter focado diferente. Então, vamos dizer assim, acabei sendo um preguiçoso. Coisa que eu fui, muitos brasileiros que têm talento acabam sendo. Que se eu hoje pudesse falar ou dar algum conselho, não seja o que eu fui, que é daqui a pouco um talento com um desperdício, porque se eu tivesse me dedicado e tivesse sido um atleta e não um jogador, eu poderia estar jogando daqui a pouco até agora. Você falou que você veio com 78 para cá, e a gente sabe que o futebol russo ele não é um futebol tão técnico, e até hoje continua não sendo um futebol técnico, é um futebol muito de força. Por mais que você consiga, né, para você, o Love, um futebol mais vistoso, a gente sabe que o futebol russo é um futebol muito de força, muitos times jogando com 5 zagueiros, tudo. Então também era uma questão também que você precisava ganhar corpo, né? Você fez algum trabalho especial assim para ganhar massa? Tinha algum trabalho específico? Como que era essa questão? Porque a gente sabe que com 78 talvez você não rendesse o que pudesse render, até pela força física dos jogos. Eu não sei, é como eu te falo, eu não entendo muito como era o tratamento, como era que funcionava, mas claro, isso aí a gente acabou até virando uma polêmica muito grande da outra vez, de um comentário que eu fiz aqui no Brasil, que chegou aí distorcido na Rússia. Como você treinava no Palmeiras, quando você se apresentou no Palmeiras, se eu não me engano, foi isso. Isso, até que foi um comentário que eu fiz, que realmente eu não tenho por que esconder, eu tomava alguma substância na veia, que eles diziam que era para relaxar, que era para cansaço muscular, e até um dia o tradutor me deu uma explicação e eu falei, não tomo mais, enfim, mas ninguém é bobo, todo mundo viu que eu cheguei
com 78 quilos, e em praticamente um ano eu defini totalmente. Mas isso não acontece só comigo, aconteceu com o Ronaldinho, aconteceu com o Pato, aconteceu com o Robinho, acontece com vários jogadores. Kaká, talvez, vários. Então, dizer o que eu tomei, o que eu deixei de tomar, eu não posso, porque eu não tenho conhecimento. Mas, sem dúvida nenhuma, desenvolvi de uma maneira, tanto que quando eu voltei em 2008 para o Internacional, pelo empréstimo do CSK de 5 meses, as pessoas me acharam que eu estava muito gordo, só que eu estava praticamente com 83 quilos, 82, se não me engano, 4, 5 quilos depois de 5 anos, 4 anos que eu já tinha ido embora. As pessoas me olhavam, cara, tu está um monstro, mas eu vou dizer o quê? Não tem que fazer. Mas agora já causou uma época lá atrás, uma polêmica. Até agora, quando deu esse problema dos Jogos Olímpicos da Rússia de ser banida ou suspensa por causa de doping, eu fiquei até pensando, pô, será que aconteceu a mesma coisa comigo? Enfim, cada um sabe de si, cada um sabe o que faz. O CSKA tinha um médico que era responsável. Tinha doping na época? Tinha controle antidoping na época, no Campeonato Russo? Não. Mas na UEFA tinha. Não. Oi? Mas na UEFA tinha. Na UEFA, eu vou te dizer o seguinte, no Campeonato Russo não tinha, e na UEFA teve um jogo que era CSKA e Lyon. E eu me lembro que era no estádio do Dinamo, e aí me chamaram no quarto, o Gazef me chamou no quarto e diz, ó, vai estar fora do jogo. E eu já estava para ser titular, eu já ia jogar, normal, tinha concentrado tudo. E aí eu disse, mas por que dessa mudança? E aí ele me informou que era para eu ficar fora porque eu tinha recebido uma carta da FIFA que se eu jogasse e caísse no doping eu poderia ser suspenso. E aí eles pediram para eu dizer que eu estava fora desse jogo por causa que eu estava com uma dor nas costas. E aí então eu falei que estava fora dor nas costas. Inclusive, se eu não me engano, o Wagner Love fez os 2 ou 3 gols nesse jogo, 2 gols. E nesse dia que foi onde que me pegou de surpresa. Mas aí eu... Talvez alguém possa ter feito uma denúncia, alguém estava de olho, né? Talvez. Mas no Campeonato Russo nunca teve problema, nunca teve dó. Inclusive, eu posso, não tenho porquê, tenho diurético, cansei de tomar diurético antes dos jogos para poder pesar, chegar no peso ideal que o treinador queria para eu poder jogar. Mas hoje não faço mais isso, me arrependo dessas loucuras, tudo que eu fazia, que era para poder perder líquido, para poder chegar no peso. Hoje não faço mais isso, hoje acho que faria totalmente diferente do que eu fiz lá atrás. Claro, eram outras épocas também, né? Acho que também foi chegando o profissionalismo. Também as pessoas de olho quando a Rússia passou a sediar a Copa, né? Ninguém teve umas denúncias de jornais ingleses, mas a gente não sabe. Mas a gente não vai falar disso, vamos falar de outras coisas. Em Moscou, o que você gostava de fazer? Onde você gostava de passear? O que você gostava de curtir? Eu gostava de ir para a Praça Vermelha ali, né? Eu gostava de passear na Praça Vermelha. Eu acho que Moscou tem vários parques lindos também que eu gostava de passear, de caminhar. Eu acho que esses pontos turísticos de Moscou, que eu adorava, quando teve uma época que eu morava na cidade, eu saí da cidade e fui morar do lado do CT do CSKA, para ficar mais perto por causa do trânsito. Mesmo eu morando do lado do CT ali, que dava 2 minutos de carro, eu acabei locando um apartamento bem no centro, na Praça Vermelha, porque eu gostava de passear lá. Então eu gostava de estar com meus amigos, a gente caminhar na Praça Vermelha, tinha muitos bares que a gente gostava de frequentar. Então foi uma época muito, muito boa da minha vida, assim, consegui curtir tudo. Eu acho que tudo que eu precisava fazer na vida, como jogador, como solteiro, como festeiro, eu acho que eu fiz tudo em Moscou. Tinha festas bacanas para ir, restaurantes bacanas. Então eu acho que eu tive uma fase da minha vida muito boa em Moscou. Você era jovem, né? E não dá para negar que as russas são sensacionais. É o que passa, né? Um cara jovem sai do Brasil, vai curtir, não tem jeito. Eu digo isso por experiência própria também. Sim, ainda mais tu andava com o Wagner aí, o Negão chamava atenção, né? Então nunca vi os você gostava do Love. Então era legal, era engraçado. A gente se divertia. Tá certo, tem que aproveitar. Você veio para cá com quantos anos? 20 e pouco? Anos, com 20 anos eu fui. Eu fui praticamente com 20 anos e aí foi onde, vamos dizer assim, que eu comecei a mudar minha vida financeiramente também. Comecei a ter dinheiro para poder daqui a pouco comprar uma coisinha, para comprar daqui a pouco roupa, tênis, coisa que no Internacional aí não tinha um salário muito bom assim.
foi onde você mais ganhou dinheiro na sua vida, foi no CSKA, né? Porque hoje em dia o rublo, ele perdeu muito poder de compra em relação ao dólar e o euro. Os clubes ainda pagam bem, mas não pagam tão bem como, por exemplo, o Zenit, quando tinha aquele time com Hulk, Witzel, Dani. Ainda tem grandes nomes, mas é um pouco mais difícil de atrair, porque o rublo, se antigamente valia 22, 23 o dólar, hoje é 80. Então os times também já têm um pouco mais de complicação. Mas foi o lugar onde você mais fez dinheiro na sua vida, foi aqui na Rússia? Acho que sim, até porque, como eu falei, a gente recebia muita premiação, né? Então, o presidente pagava qualquer jogo US$ 10.000 pela vitória. Aí tu ia jogar um clássico e ia para US$ 50.000. Então, a gente não tocava no nosso salário, e a gente vivia de premiação. E nós, eu, Wagner Love, pegamos uma época que a gente conquistava tudo, ganhava tudo. Então, tu pega um clássico ali, praticamente são 7, 8 equipes que tu pode considerar clássico, Lokomotiv, Dinamo. Então, tu pega ali, cada time, tu bota 2 jogos. E normalmente a gente ganhava deles. Então, a gente vivia só de premiação. Então, posso te dizer que o que eu consegui juntar, assim, meu pezinho de meia, foi através da Rússia mesmo. Até num primeiro momento, quando eu recebi a proposta da Rússia, eu não queria ir. Recebi a proposta, eu falei que não ia. Até brinquei na época que eu não queria virar pinguim, porque imaginava que era só frio aí, né? E aí foi o Paulo Paixão, que acabou depois, anos depois, indo comigo para lá, que estava no Internacional, e ele me chamou para conversar. E eu queria ficar, eu não queria ir para a Rússia, porque eu queria chegar na seleção. Eu tinha acabado de jogar o pré-olímpico, tinha ido bem. E aí o Paulo Paixão fez um comentário interessante, que ele diz assim para mim: tá, tu vai ficar aqui, tu não vai para a Rússia. Mas daqui uns anos, se tu chegar na seleção brasileira como tu quer, tu acha que a seleção brasileira vai botar comida na tua mesa? Então eu fiquei pensando, tá, não entendi. Ele diz assim: tu tem uma proposta financeira muito boa, vai-te embora. Aí eu voltei no quarto do presidente e aceitei a proposta do CSKA, pensando nesse lado, que era o meu futuro financeiro que podia mudar. E acabei indo e fui feliz. Porque na seleção principal você não chegou a ter tantas chances, né? Eu até foram 12 jogos que você fez pela seleção principal, se eu não me engano. Sim, era eu e o Dudu, praticamente, foi os dois. O Dudu estava no CSKA junto comigo, o Love também. Eu e ele fomos os 2 jogadores nas primeiras 8 convocações, e aí eu machuquei o joelho. Aí eu machuquei, logo depois eu fiz cirurgia e não voltei mais. Aí o Dudu depois jogou Copa América, o Love eu acho que jogou Copa América. Isso era época o quê? Luxemburgo? Dunga na época. Leão? Dunga, Jair Dunga. Dunga era na época, era o Dunga. Inclusive depois o Love jogou a Copa América, o Dudu jogou a Copa América, eles acabaram tendo continuidade. Eu fiquei, até parei 10 meses por causa do meu joelho, que eu acabei operando. Eu tinha feito uma entrevista com o João um tempinho atrás, né, ajudando um amigo russo aqui. O João falou que lembrava muito do Evgeny Guiner. Uhum. Perdão, do Evgeny Guiner, do presidente do clube. Ele estava sempre com o charutão ali. Quais são as recordações que você tem do Guiner? Ele dava uma aula para os guris, né, de charuto. Ele não dizia que é só comprar um charuto. Ele dizia que estudava, que ensinou até o Dudu, o Jô, mostrou páginas para ter um curso de como usar um charuto, como apreciar um vinho. Eu nunca fui disso, nunca gostei dessas coisas. Eu mesmo tomava, como é a Báltica, Báltica, sei lá. Báltica, tem Báltica 7, Báltica 6, Báltica 5, cervejinha. Eu ficava na Báltica mesmo. Mas ele ensinava os guris, ele sempre teve o maior respeito, o maior carinho por nós brasileiros. É como eu falo, tanto o presidente como o Gazev, assim, ele sempre nos abraçou assim, de uma maneira que eu acho que o Mar Fernandes hoje deve estar sentindo tudo isso aí ainda com o presidente. Você, com o Roman Babayev, você chegou a trabalhar também, diretor de futebol? Sim, continuava, trabalhei com ele, sim. Aqui no CSKA eles gostam muito de brasileiro, né? Eles sempre vão buscar alguém, assim, aparecem brasileiros aqui às vezes que você nunca ouviu falar, né? O Rodrigo Becão, zagueiro que agora está na Udinese, ele era reserva no Bahia e apareceu aqui e foi super bem, né? Então eles conseguem pinçar a gente no Brasil, né? Tinha um que era do Vasco, um jovem, não tem aí? Lucas Santos, ele veio para cá com empréstimo até o fim de 2019, com possibilidade do CSKA comprar. Só que ele nunca teve, não sei porquê, qual foi o motivo, ele nunca conseguiu ter muitas chances no time principal. Acho que ele fez 2, 3 jogos, deve ter jogado 40, 50 minutos, e aí o CSKA tentou prorrogar o empréstimo. E o Vasco pediu coisa de
20 milhões de reais, alguma coisa assim, que eram uns 4 milhões de... 4, 5 milhões de euros. E aí o CSKA achou que ainda era prematuro para pagar isso, e então o Vasco não liberou. Então hoje é até estranho falar isso, brasileiro, porque o Mário tem passaporte russo, o CSKA não tem nenhum brasileiro jogando. É estranho você ver não ter nenhum brasileiro no CSKA. E o Mário Fernandes fala russo ou não? Não. Ele é muito amigo meu, mas ele tem preguiça também, não gosta muito de falar russo. Tá sempre com o Max ajudando ele direto. Quem fala muito bem o russo joga pela seleção, que você deve ter jogado alguns jogos contra, o Guilherme, né? Goleiro da seleção. Tá O Guilherme fala, não sai de lá também. Goleiro é difícil, né? Aqui goleiro cria uma identidade muito grande, né? Com os clubes. Você vê a própria questão do Akinfev. E deixa eu te falar, queria falar um pouco sobre rivalidade com o Spartak. Ao que você compararia? Porque você jogou Grenal, você jogou Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, jogou Botafogo e Vasco e Fluminense, jogou clássico com o Atlético, jogou com o Goiás. O que dá para comparar o Spartak e CSKA, que é o maior clássico do país? Não importa se o Zenit continua ganhando, mas é o maior clássico. É um clássico diferente, né? É muito parecido aqui com os do Brasil aqui, mas eu acho que a atmosfera, assim, os torcedores, tanto do CSKA e Spartak, é um pouquinho diferente. É um vício, é uma paixão absurda. Aqui no Brasil, normalmente, esses clubes que a gente joga, existem as torcidas organizadas, tal, mas aí não, aí parece que é o estádio inteiro, a metade de um lado, a outra metade, um contra o outro, assim, tentando mostrar quem grita mais. É uma torcida um pouquinho diferente aí na Rússia. E o legal da Rússia é que o que eu sempre admirei e gostei, que tu podia jogar clássico, tu podia ganhar os clássicos, podia perder os clássicos, tu ia sair do estádio, tu podia sair caminhando com a tua família, ninguém faltava respeito contigo, ninguém te xingava, muito pelo contrário, pediam para te bater foto. Aqui no Brasil, mas jamais tu vai fazer isso, tu vai jogar um clássico, tu perdeu, tu não bota o pé na rua, tu vai ser crucificado. Aí na Rússia não, muito pelo contrário. Então nós jogávamos clássico, cansamos de jogar clássico, depois ganhando, perdendo, empatando, a gente podia sair do estádio tranquilamente, podíamos fazer festa, ir para restaurante sem problema nenhum. Isso que eu acho que é o diferencial. Não sei se continua assim ainda hoje. Continua. E tem uma característica, né? Porque os clássicos com o Spartak, eles sempre eram jogados no Luzhniki, né? Ou no estádio do Dinamo, porque não tinha outro estádio. Hoje os times têm seus estádios. O Spartak tem seu estádio, então todos os clássicos no estádio do Spartak, todos os clássicos na casa do CSKA. E o Luzhniki deixou de receber partida. O Luzhniki recebeu a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo ele recebeu 3 jogos do CSKA na Champions e um jogo da seleção russa pelas eliminatórias da Euro contra a Escócia. Ele não teve mais jogos. E na sua época, clássico era tudo no Luzhniki, né? Continua a grama sintética lá ou botaram grama natural? Não, grama natural. Tudo caso da Copa, eles fizeram 95, 96% natural com aquelas fibras sintéticas, né? Porque acho que a FIFA não queria também um Mundial jogado totalmente em grama sintética, né? Mas se você entrar no Luzhniki... Eu não tive a oportunidade de conhecer o antigo Luzhniki. Mas todo mundo que entra lá não reconhece, porque tiraram a pista de atletismo, né? Então, mudaram tudo para ficar um estádio de futebol para a Copa do Mundo. Mas na época de vocês era tudo no Luzhniki, né? Não tinha outro estádio, né? Era o Maracanã. Era como o Maracanã. A gente jogou eu me lembro até inclusive, de ter batido a falta e gol de cabeça do Dudu, e eu ter feito um gol em 2 clássicos contra o Spartak lá no estádio do Dinamo, na Avenida. Acho que eram os 2 só, porque o estádio do Dinamo reabriu ano passado, ele ficou em 10 anos fechado para reforma, então só foi usado até 2009. Então muitos clássicos era ou Dinamo ou no Luzhniki, né? Lá eu me lembro de alguns clássicos do CSKA e Spartak lá no Dinamo. Teve um que o Dudu Cearense fez um gol que eu bati a falta, ele desviou. Teve o outro que o Love bateu na diagonal e eu entrei, que o cara me jogou dentro do gol e eu fiz o gol. Eu me lembro de alguns clássicos no Dinamo também com o Spartak. Mas é um clássico diferente, bem legal, era bem legal de jogar. Não sei se hoje existe toda essa... Não, existe. Existe. E ainda mais hoje, porque cada um tem o seu estádio, né? Então, não é mais meio que meio a meio o estádio. Quando joga no Spartak,
E como é que tá 95%. de vitórias aí? Quando joga no estádio do CSK, quem tem mais vitórias? Então, porque faz pouco tempo, né, que tem o estádio do Spartak tem desde 2016. Então não foram muitos jogos, mas os últimos 2 que foram no estádio do Spartak, o Spartak ganhou. E o último na casa do CSK foi empate. Faz um tempinho que não joga. O último jogo foi a Copa da Rússia, foi quartas de final, foi esse ano, um pouquinho antes de paralisar por causa do coronavírus. Foi um jogão. Tá 15 minutos, já estava 2-0 pro Spartak, parecia que ia ser um atropelo. Aí o CSK empatou no primeiro tempo ainda, e aí foi para prorrogação. O Spartak teve um argentino, Ezequiel Ponce, expulso, e aí mesmo assim no segundo tempo ainda conseguiu fazer um gol com o filho do Henrique Larsson, atacante do Barcelona. O Henrique Larsson, o filho dele joga no Spartak, e o filho dele fez o gol ali nos 3 ou 4 do segundo tempo, e aí o CSK tentou ir para pressão, mas não conseguiu. Então foi o último clássico. Mas geralmente quem joga em casa tem levado melhor. Então, assim, faz um peso. E um negócio que não tem aqui, que tem no Brasil, né? Principalmente, não sei, em Porto Alegre acho que também já tem isso. Em São Paulo, torcida única. E aqui não, né? Aqui mesmo, tendo toda essa rivalidade, tudo, ainda existe uma civilidade que as pessoas podem, os torcedores dos 2 times, irem ao estádio e não ter briga. Isso é legal, isso daí eu lembro direitinho. A gente gostava, jogava, ia caminhando no meio do torcedor, passava pelo CSK, enfim, ninguém faltava respeito contigo, independente do resultado. Acho que isso daí a gente também acabou conquistando esse respeito do torcedor. Então, acho que é bem legal. Aqui no Brasil, tu não consegue fazer isso, nem tenta. Nem tenta. Você lembra? Vou tentar pegar aqui. Você lembra quantos títulos russos você ganhou pelo CSK? Foram bastante. Agora, de cabeça, assim, números eu não sei, mas eu devo ter ganhado. Como eu te disse anteriormente, Vou tentar, vai falando, eu vou tentar lembrar aqui na internet, porque a internet ajuda todo mundo. Teve 2 anos seguidos ali que a gente conquistou 7 títulos. Eu me lembro que a gente ia ganhar o 8º título e a gente perdeu para o Liverpool na prorrogação em Mônaco. E aí até ganhando, se a gente tivesse ganhado aquela partida, a gente ia ser o clube com mais títulos consecutivos que a gente ia conquistar. E aí a gente acabou perdendo para o Liverpool, mas ganhei bastante. Pegando conta aqui, você ganhou a Premier League, o Campeonato Russo 2005, 2006, a Copa da Rússia 2004, 2005, 2005, 2006, 2008 e 2009. 4 Supercopas da Rússia, 2004, 2006, 2007 e 2009, e a Copa da UEFA em 2004 e 2005. Foram isso. Então foram muitos títulos. Foi o clube onde você mais... Claro, foi o que você passou mais tempo, eu acho, né? E foi onde você mais ganhou título, né? Sim, acho que foi, sim. Aí foi com certeza foi onde eu ganhei mais título. Eu cheguei ganhando título aí, até brinco, né? No meu primeiro jogo foi contra o Spartak, lá no estádio do Lokomotiv. A gente ganhou na prorrogação. Pertinho aqui de casa. Passe de Semak para mim. Semak era o nosso capitão na época. Eu entrei naquele jogo, eu estava na reserva. E aí acabei fazendo gol na prorrogação. Foi meu primeiro jogo, meu primeiro título com o CSK. O estádio do Lokomotiv é aqui pertinho de casa, de carro dá 10, 12 minutos. Então, conheço bem. Sem trânsito, né? Porque com trânsito vai a meia hora, 1 hora. Porque eu moro bem na avenida que dá direto, uma daquelas, tem os grandes, eu tô perto da saída do círculo, então é aquelas avenidas expressas. Então, geralmente é de final de semana, jogo, dá pra ir tranquilo. No verão, se você fazer uma caminhada, dá pra ir a pé, dá 5 quilômetros, 1 horinha chega. Então é tranquilo. No inverno não dá, porque você sabe, 20 minutos caminhando já vai ser muito complicado, né? A live tá faltando 26 segundos. Eu vou fechar ela, vou abrir de novo e a gente fica mais uns 10, 15 minutos e encerra, tá bom? Tá bem. Senão ela vai cair. Tá.